Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse bate-papo. E olha, a nossa convidada é Nadir Moreno. Ela é a presidente de uma das maiores empresas de logísticas do mundo, da filial brasileira da UPS. Seja muito bem-vinda, Nadir. Obrigada, Lília, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês nessa tarde. Tem muitas outras coisas também que ela faz. Ela é presidente do Lead Mulher e presidente da Abraec. E eu queria que vocês acompanhassem esse bate-papo, porque ela tem muitas dicas, muitas coisas para dividirem, para mostrar a força da mulher no setor empresarial. Queria começar perguntando como é que começou a tua trajetória na UPS. Primeiro, a gente fala de logística, transporte, carga, é um meio majoritariamente masculino e você se desenvolveu, chegou aí à presidência da empresa, né, na filial brasileira. Como é que foi essa trajetória? Bom, é uma história muito longa, mas eu vou tentar sintetizar, né? Eu completei, inclusive, dia 5 de outubro agora, 30 anos de UPS. Olha. Eu iniciei a minha carreira como assistente de atendimento ao cliente. Na época eu nem sabia bem o que significava courier. Depois eu entendi, né, que é uma empresa de logística que ela nasceu para entregar pequenos pacotes de coletas e entregas. Depois ela foi tomando forma com todas as aquisições e todas as expansões dentro dos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos, se tornando a maior empresa de logística global. E dentro da UPS, depois que eu passei por esse departamento de atendimento ao cliente, na época inclusive tinha PABX com 5 linhas, e eu passava telex, fax, para poder pedir uma prova de entrega. Você imagina há quanto tempo atrás isso acontece. Hoje o cliente rastreia o seu pacote real time e ainda não está feliz. E depois eu passei pela área de brokerage, que seria despacho aduaneiro, que é o coração da atividade de logística, que é o que de fato gerencia e monitora toda a entrada e saída de pacotes, seja interestadual quanto internacional, né, entre fronteiras. Eu fiquei 5 anos também, passei 5 anos pela área de finanças dentro da UPS, no qual me trouxe bastante background e características e skills necessárias para um gerenciamento de um negócio como tal, né, eu diria para você. E depois eu fui para assumir a área de recursos humanos e jurídico, porque eu fiz direito, minha segunda faculdade inclusive, e a UPS utilizou esse meu background para poder capitalizar e explorar na implementação das atividades das operações nos países da América Latina. Então, cada país que ela entrava, eu meio que ajudava em todo o processo de como você vai tropicalizar todos os estándares e todas as regras e procedimentos, respeitando as culturas locais, todos os temas e as legislações trabalhistas de cada localidade. E ali fiquei até 2007. Então, em 2007, eu fui convidada para participar do processo seletivo para assumir a presidência da UPS no Brasil, e aceitei para participar do processo rapidamente porque eu queria entender como que era esse processo. Você era a única mulher ou tinham outras nesse processo seletivo? No processo eu era a única mulher. Imaginei. Era. E fui enviada para o Canadá, para o México, porque a UPS é uma empresa global, né? Estamos em 220 países, então a ideia era que eu tivesse uma visibilidade de como funcionava grandes operações. Chamemos até de gigantes operações. Então depois você volta para o seu país com duas perspectivas, né? Fala, eu quero ser daquele tamanho, vou me transformar daquele tamanho. E quando eu voltei de todos esses treinamentos que eles chamam, porque não é um processo seletivo de uma entrevista e só. Você de fato participava, eram 3 meses de processo, era como se fosse um treinamento, uma imersão, e quando eu voltei, eles decidiram por mim. Foi uma grata surpresa e um desespero no primeiro momento, porque você deixa de ter, chamemos de 20% de responsabilidade para 100 mais um pouco. É isso que eu ia te perguntar. Você, quando recebeu a notícia de que é você a CEO brasileira, você falou, meu Deus do céu, o que eu faço agora? Ou, ótimo, já estava preparada para isso, pode vir. Ou foi uma mistura dos dois? Foi a mistura dos dois. A gente nunca está preparada, né? Inclusive, eu pensava, no momento que eu recebi a notícia, eu pensei, uau, dá um certo frio na barriga que é natural. Eu acho que faz parte de qualquer ser humano. Mas
não fiquei com medo, nunca tive medo. Eu sempre gostei de desafios, gostei de quebrar paradigmas. Eu sempre fui muito questionadora, muito exploradora. Isso já vem, inclusive, de uma característica desde quando eu era criança, que depois a gente pode falar sobre isso um pouco. E eu pensei, bom, é um MBA na prática. É como se eu tivesse entrado para um MBA, mas atuando, trabalhando e exercendo. A cada ano eu pensava assim, bom, esse ano foi complicado. Porque primeiro ano eu ainda estou entendendo todo o processo como um todo. Segundo ano, na verdade, piorava. Porque não é que piorava para ruim, aumentava. Por quê? Porque a logística ela é um movimento, reflexo total de qualquer movimentação global. Tudo que acontece no mundo, na economia, no seu país, onde quer que seja, a logística ela acompanha, né? Então ela muda, ela é totalmente mutante. E a cada ano eu ia assumindo novos projetos, novas expansões, novas aquisições, consolidações, otimizações, qualquer palavra que termine com "ões", Tava né? lá. Milhões, tava lá. Então foi um misto de coisas, mas muito gratificante. Eu aprendi muito e continuo aprendendo até hoje, inclusive. É isso que eu queria falar. Você sempre menciona em relação ao aprendizado, que é a tua função, que exige que você continue estudando, porque logística é dinâmica. Qual Sim. a importância dessa preparação que você teve e continua tendo? Não é assim, cheguei lá, agora eu sou CEO, pronto. Agora está tudo resolvido, agora eu não preciso mais estudar, não preciso fazer mais nada. Imagina, né? Imagina. Inclusive, até hoje, é impressionante o quanto o cuidado e a atenção que se dá na capacitação e o treinamento contínuo, em todos os aspectos. A logística, ela representa todas as indústrias, segmentos e subsegmentos, não importa qual. Então, como é que você vai sentar na frente de um cliente de determinado setor e oferecer a ele uma alternativa de serviço e produto sem entender do negócio dele? Não tem como, você tem que mapear a operação dele. Para isso, você precisa, de fato, sempre estar aprendendo de tudo e de todos. Esse é o meu legado. A própria UPS dá milhões de cursos de capacitações. Hoje, você entra no UPS University, porque tem UPS University Online, que eu fiz muitos treinamentos presencialmente, fora do Brasil, em outras localidades, vários, capacitando para ser liderança, gerenciamento de riscos ou perspectivas de negócios globais, e agora é online. Tem mais de 250 cursos que você pode entrar gratuitamente e fazer esses cursos, se preparar e se capacitar. Mas não é suficiente. Inclusive além da primeira faculdade, que era Letras Línguas, depois eu fiz Direito, que veio a calhar justamente para a necessidade da UPS entrando em diferentes países, né, de como que ela poderia se adaptar a isto. Já fiz também MBA, inclusive no ano passado, em 2020, eu tirei o meu certificado de conselheira de administração pelo IBGC, o que me trouxe uma gama de conhecimento e informação muito importante, porque você liderar o negócio no dia a dia e depois você ter uma visão além disto, porque você vê de fato como é que você pode estar gerenciando e como é que você pode estar contribuindo de uma forma ainda muito maior do que você simplesmente chegar no dia a dia e fazer com que as coisas aconteçam. Então, isso me trouxe bastante e preencheu um gap mas de poder contribuir mais ainda no dia a dia com um gerenciamento diferenciado. Agora, tem uma coisa que eu acho que é tua, que embora você tenha uma super preparação, uma super capacitação, curso, MBA, tem uma coisa que é lidar com o ser humano, além do produto, além da entrega, além do trabalho. Isso é teu, né, Nadia? Sim. Eu tenho certeza absoluta que veio até da minha família, né? Quando você nasce, cresce numa família muito grande, então você já está acostumada com várias pessoas. Então você aprende a dividir, você aprende a compartilhar, você aprende respeitar a respeitar. Do outro. Tem muitas regras, muitas disciplinas, porque imagina
uma casa com 10 pessoas. Eu sou a quinta filha de 8. Então, naturalmente, se você não tiver regras, ia ser um auê. Então, os meus pais eram bem regrados, a disciplina era bem incutido diretamente dentro da família. Eu também, de 7 anos até 18 anos, eu fui desbravadora na religião da família, que era adventista do sétimo dia. O que é desbravadora? É escoteiro, a mesma coisa que escoteiro na religião. E isto me trouxe muitas habilidades de como você, além de respeitar, conviver em equipe, respeitar as pessoas, respeitar o meio ambiente, porque você acampava, você tinha que explorar, você tinha que sobreviver. Tinha a lei da sua aprender de como sobreviver. Isto certamente me trouxe muitas características que me ajudou ao longo da minha carreira, porque isso fica, né? E a pessoa, na verdade, sempre foi e sempre será, porque a UPS é uma empresa prestadora de serviços, ela é formada por pessoas. 534 mil funcionários no mundo, 220 países, que atende clientes que são pessoas. E os clientes que têm pessoas esperando, obviamente, de que os seus negócios também sejam atendidos. Então, a nossa premissa em frente às pessoas, eu acho que já veio sim, e encontrei isto como um valor muito forte, como um pilar muito forte dentro da UPS, que culminou, né, com a minha crença direta de que, de fato, as pessoas, elas fazem a diferença. Então, eu olho e tenho essa responsabilidade de poder dar a eles a oportunidade de fato, eles serem respeitados e poder executar os seus trabalhos, trazer a criatividade e a inovação à mesa, porque a gente sabe que com isso, como a Carol Tomé disse recentemente, a Carol Tomé é a nossa CEO. Uma CEO mulher. Primeira CEO mulher. Primeira mulher CEO da UPS em 115 anos de existência. E ela veio recentemente com várias mensagens muito inspiradoras, e uma delas é esta, que parece simples na teoria, né? É de que as pessoas, uma vez que você empodera as pessoas, você respeita as pessoas e você dá a elas a oportunidade de verdadeiramente fazer e ser parte, né, todo aquele sentimento de pertencimento, automaticamente ela vai tratar o seu cliente também pensando desta forma. Então ela encadeia o resultado. Ação e reação. Exato. Agora, como é que foi lidar com o machismo no meio corporativo? Porque você imagina que você deve ter enfrentado algumas situações. Então, Lília, essa pergunta é maravilhosa, mas dentro da UPS eu nunca me percebi mulher. Dentro da UPS. É uma empresa que sempre primou por projetos e programas que fomentam a diversidade como um todo. Sempre. Eu nunca me... De fato, eu só percebi que eu era mulher quando eu fui promovida para presidente e saí capa da Exame, por exemplo. O ineditismo da situação foi que fez você Aí ver eu falei, que você uau, era uma mulher que estava porque num foi lugar pouco... a chamada foi do RH à presidência, que já foi, né, o RH, que é da pessoas, e aí primeira mulher. Daí eu falei, opa. Então ali dentro da UPS, de fato, não. Mas fora, em várias situações, inclusive representando outras associações, inclusive, sim, ou outros países nos quais eu tive que liderar projetos em alguns países, sim, você sentia na época, hoje inclusive já tem mudado bastante. Mas dentro da UPS, de fato, a UPS fomenta muito, não tão somente a mulher, mas como a diversidade como um todo, etnicamente diverso. Inclusive tem programas para fomentar o crescimento não só de gênero, de raça ou cor, mas também as empresas que são minoritárias, pequenas. Então a UPS tem um programa no qual a gente fomenta a contratação de empresas pequenas, micros e médias para dar oportunidade para que elas também tenham a oportunidade de ser prestadoras de serviço para grandes e gigantes empresas, tal como recebe a preparação para fazer um trabalho bem executado. Exatamente. Que talvez não tivesse a oportunidade sem esse tipo de amparo. Este é o grande fator.
E um outro ponto que a gente puxa muito é que, além de você conscientizar e propagar todas essas premissas, esses valores dentro da UPS para os funcionários, que são muitos, então ali você já tem um impacto grande, é garantir de que os nossos fornecedores e parceiros também pensem e atuem da mesma forma. Então, você quer ter um contrato comigo, prestar serviço? Então, existem algumas premissas que a gente exige para poder continuar esse legado junto à diversidade, junto a programas do ISG, que é fortíssimo, depois a gente pode falar sobre isso também, que é de suma importância, que agora está muito forte. E tem que ser ressaltado. Tem que ser ressaltado. E a gente exige que tenha esse tipo de responsabilidade de programa e de execução para poder ter a continuidade de fato, né? Daí você consegue acelerar todas essas ações. E aí você, com essa tua capacidade de liderar, você está à frente também do Lead Mulher, que é grupo de mulheres líderes empresariais. Qual é o tipo de trabalho que você faz? Que tipo de orientação as mulheres procuram quando querem chegar num cargo de liderança ou quando estão num cargo de liderança e não sabem muito bem como agir? Então, o Lead Mulher, ela foi totalmente, proporcionou para mim, diretamente, uma continuidade do WLD. O WLD é um programa da UPS interno que nasceu em 2006. Coincidentemente, o Lead Mulher nasceu em 2006. Olha. Na época, Tia Caoque, Luiz Helena Trajano, Sônia, essas maravilhosas que a gente conhece, né, do grupo Lead. Não posso deixar de mencionar a Célia Pompeia, que hoje é presidente, mas é uma pessoa que também faz muito e propicia de que isso tenha continuidade. O WLD, ele nasceu em 2006 porque a UPS, ela mensura tudo, é uma empresa regida por engenheiros. Então, tudo é muito bem analisado. Muito controlado, analisado, mensurado. Análises para análises, e assim vai. E entendemos de que o turnover de 28% na época tinha uma representatividade maior de mulheres saindo. Então, por quê? E foi feita uma pesquisa, e foi feito um estudo bem profundo, e identificou-se de que as mulheres disseram, olha, eu estou saindo mais porque a natureza da atividade é muito demandante, naturalmente, logística, né? Por ter as responsabilidades multitarefas de ser esposa, mãe e trabalhar, eu precisaria de algo muito mais flexível. E também, dentro da própria UPS, a gente não se sentia tão relacionada, porque é tão gigante que, na verdade, não se sentia tão pertencente a todo esse, né, essa gigante, esse universo. Então, a UPS criou o WLD, que era network internos, para poder fazer com que elas, de fato, começassem a participar e se sentir assim, diferente, e criou também oportunidades de trabalhos flexíveis, part-times, horários que elas pudessem, na verdade, ter as suas obrigações e também, né, a oportunidade de trabalhar.